Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de matemática e nós vamos trabalhar a página 109, é essa que vocês estão vendo. Nesse vídeo de hoje a professora não começou pela capa do livro, né? Até porque vocês já conhecem bem a capa do livro de matemática. E nós vamos trabalhar a página 109. Vamos dar um pulo para a página 114, porque nas outras páginas era uma atividade que falava sobre as Olimpíadas. E a professora achou por bem não trabalhar ela agora com vocês, tá? Então, nós vamos fazer a página 109, vamos pular para a página 114, 115 e a página 116. Então, são essas páginas que nós vamos fazer as atividades hoje, tá certo? Vamos voltar aqui para a página 109. Eu peço que vocês abram um livro nela e acompanhe as explicações. Esse exercício da página 109 é um exercício que nós vamos trabalhar o conceito de possibilidades. E o que seria possibilidade em matemática? A possibilidade é a forma com que eu posso fazer combinações, né? Quais são as possibilidades de eu combinar determinadas roupas, determinados alimentos, né? Só que isso de uma maneira matemática, né? Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar aqui, o exemplo que o livro trouxe para a gente foi o uniforme de natação, sunga e touca, tá? Número 1, observe as opções de sunga e de touca que a equipe de Walter tem para compor o uniforme para o campeonato de natação na escola. E aí ele tem... Deixa eu só colocar aqui em cima para a gente abrir o lápis. As opções que a equipe tem são sunga azul, cinza listrado, verde. Aqui eu estou vendo preto, tá, gente? Essa eu não sei se aí no livro de vocês é preto ou é azul marinho. E vermelho. Então, nós temos aqui 5 possibilidades de sunga. 5 possibilidades de sunga. Cada nadador vai poder escolher a cor que ele preferir. E nós temos 3 opções de touca. Nós temos a azul, a vermelha e a preta. Walter fez uma combinação entre cor e sunga de touca. Sunga listrada, touca preta. Complete o quadro com as outras combinações entre toucas e sungas que Walter pode fazer. Então, aqui vocês vão escrever as combinações. Para fazer isso aí, é interessante que vocês façam com lápis grafite. Tentem desenhar a sunga, que tem mais ou menos esse formato. Vão desenhar uma sunga perfeita. Mas a sunga, ela tem mais ou menos esse formato aqui, tá? E a touca, ela tem esse formato aqui. É o formato que vocês vão fazer. E vocês façam nas cores que aparecem. Por exemplo, aqui ele colocou. Aí, como serão as combinações? Vocês vão fazer primeiro a linha da touca preta e vão combinar com as cores das sungas. Aqui ele já fez, ó, touca preta, sunga vermelha. Aqui a sunga não é azul, então é touca preta e sunga azul. Aqui a sunga é preta, então vocês vão fazer touca preta, sunga preta. Touca preta, sunga listrada. Cinza, vocês podem pintar de cinza se tiverem. Touca preta, sunga verde. E nessa segunda linha, só vai mudar a cor da touca, né? Que é a touca azul. Então, aqui, ó, sunga vermelha, touca azul. Sunga azul, touca azul. Sunga preta, touca azul. Sunga listrada, touca azul. Sunga verde, touca azul. E na linha de baixo a mesma coisa. Então, essas são as possibilidades de combinações entre toucas e sungas. Na questão 2, responda as questões a seguir. Aí vocês vão observar as combinações que vocês desenharam e pintaram e vão responder. Letra A. Quantas são as opções de sunga que podem ser escolhidas? Aí vocês vão contar quantas foram as combinações. As combinações estão aqui. Vocês têm 2 maneiras de contar. Ou vocês vão contar de 1 em 1, ou vão fazer uma multiplicação. Como é essa multiplicação? O número de coluna vezes o número de linhas. Quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Vezes o número de linhas. Quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3. 5 vezes 3 dá quanto? Aí vocês respondem a letra A. Letra B. Quantas são as opções de touca que podem ser escolhidas? Aí, gente, quantas são as opções de touca que podem ser escolhidas? E letra C. Quantas combinações de uniforme a equipe de Walter pode fazer?
Gente, desculpe, a explicação que eu dei para a letra A é a explicação da letra C, viu? Eu peço perdão, a professora se confundiu aqui. A explicação que eu dei daquela multiplicação 5 vezes 3 é o que vai responder a letra C. A letra A está perguntando quantas são as opções de sunga. Então, para responder a letra A, vocês vão ver aqui, ó, quantas são as opções de sunga. Mais uma vez, eu peço perdão, tá, crianças? Vamos passar para a letra 114. Aqui na letra não, página. Na página 114, nós vamos trabalhar adição e subtração. Professora, de novo? Sim, os nossos livros, eles são repletos de revisões. Por quê? Porque no quarto ano nós temos os assuntos específicos do quarto ano e nós temos pequenas revisões dos assuntos que nós vimos no terceiro ano. Sendo que esses assuntos que foram vistos no terceiro ano, no segundo, como adição e subtração, ele vem um pouco mais complexo, vem exigindo um pouco mais de raciocínio, quer dizer, as continhas são um pouquinho mais difíceis, tá? Mas não deixa de ser uma revisão. Pense em um número. Gente, é aquela brincadeira de pense no número. Número 1. Complete os textos com o número que você quiser. Depois troque com um colega e brinque de pense um número. Aqui vocês vão fazer com alguém da família, certo? Quem está na sala de aula comigo, a gente vai fazer em sala de aula, tá? Mas quem está em casa, eu peço que faça com alguém da família, tá bom? Pense em um número. Aí você vai pensar no número. Por exemplo, se você pensou no número 2, aí ele bota aqui acrescente. Aí você bota aqui, acrescente 1. Eu estou colocando números fáceis, mas vocês escolhem os números que vocês quiserem. Acrescente uma unidade a esse número. Então, 2 mais 1 fica 3. Do resultado, retire a mesma quantidade que você acrescentou anteriormente. Vai ficar 3 menos 2. O número que você encontrou é o mesmo que você pensou, né? Aí vocês podem escolher um outro número. Na verdade, aqui vai ser 3 menos 1 e vai ficar 2. Vai ser o mesmo número que você pensou. E aqui, ó, nessa parte de baixo, pense em um número. Aí você vai pensar no número. Acrescente. Aí o número que vai ser acrescentado também você vai escolher. Por exemplo, pense no número, esse de baixo. Aí eu vou pensar no número 10. Acrescente 5 unidades a esse número. Em seguida, acrescente 2. Ficou até agora quanto? 10 mais 5, 15. Mais 2, 17. Para terminar, retire a mesma quantidade que você acrescentou anteriormente. O número que você encontrou é o mesmo que você pensou? Sim. Se você pegar 17 e tirar 7, vai ficar 10, o mesmo número que você pensou, tá? Esse aqui é uma brincadeira de pense num número, que na verdade é um exercício de subtração e adição, tá certo? 2. Dolores estava brincando com Rui. Ela leu o texto da brincadeira que Rui escreveu, pensou em um número e foi calculando. Pensei em um número. Aí aqui ela botou. Acrescentou mais 100, depois acrescentou mais 20, depois mais 80. E deu 200 e depois ela retirou 200. Escreva o texto da brincadeira que Rui escreveu para Dolores. Então, esse texto aqui, ó, que vocês vão escrever aqui embaixo. Apenas vocês vão colocar esses números de Dolores aqui. Certo? Vocês vão preencher colocando os números aí, né? Na verdade, ela pensa no número é aqui. Aí o primeiro valor que foi acrescentado, depois o segundo valor que foi acrescentado e depois diminui, ok? Aqui, Dolores pensou no número, acrescentou a esse número 100, depois acrescentou 20, depois acrescentou 80. Então, ela pensou em um número e depois tirou 200. Então, esse número que ela pensou, quem vai escolher é você, certo? Aí vocês vão colocar aqui na letra A. Estou explicando minuciosamente para que vocês entendam melhor. Digamos que Dolores pensou no número 100, ou pensou no número 10, ou pensou no número 0. Aí, é isso que vocês vão escrever. Dolores pensou em um número. Aí vocês vão botar que número ela pensou. Número 1.
Depois ela acrescentou mais 100. Depois mais 20 e depois acrescentou mais 80. Desse resultado, dessa soma, ela diminuiu 200. O número que sobrou foi o número que ela pensou? Tá? É isso que vocês vão ter que escrever. Página 115, letra B. Participe da brincadeira e siga os cálculos que Rui propôs. Explique por que o resultado final é o número que você pensou. Então, por que gente, que o resultado final é o número que a gente pensou? Porque a gente sempre vai diminuir do número tudo que a gente mandou colocar, tudo que a gente adicionou. Se eu adicionei 20, eu tiro 20. Se eu adicionei 40, eu tiro 40. Então, sempre vai terminar naquele número que a gente pensou. Questão 3. Agora é a vez de Rui. Ele leu o texto da brincadeira que Dolores escreveu, pensou em um número e foi calculando. Olha só, ele pensou em um número, acrescentou 40, acrescentou 5, depois mais 5. Depois diminuiu 10, depois diminuiu 30 e depois diminuiu menos 10. Escreva o texto da brincadeira que Dolores escreveu para Rui. Então, vocês vão colocar nesse texto da letra A isso que eu acabei de falar. Rui pensou em um número. Depois, ele acrescentou 40 a esse número. Depois, acrescentou mais 5 e mais 5. Depois, ele subtraiu 10. Depois, subtraiu 30 e mais 10. Né? O número que ele encontrou foi... Aí vocês vão colocar que foi o mesmo que ele pensou. Letra B. Explique por que o resultado final é o número em que Rui pensou. Quem tem dúvida, volta o vídeo, que quando eu fui explicar essa letra B aqui, eu falei porque que o número é o mesmo que pensou, tá? Aí embaixo tem dizendo assim, forme uma dupla para criar o texto da brincadeira. Gente, isso aqui a gente não vai fazer, tá certo? Não precisa fazer nem em casa, nem muito menos em sala de aula. E a nossa última página de hoje, que é a página 116, mais atividades. Siga os comandos na ordem para descobrir o número final. Aí o primeiro. O número inicial é o resultado de... Então, para descobrir o número inicial, vocês vão ter que resolver isso aqui. Vocês vão fazer primeiro 4 vezes 1.000. Depois vocês vão resolver. Aí vocês vão botar o resultado de 4 vezes 1.000. Eu vou colocar aqui, 4.000. Mais, aí o resultado de 2 vezes 100, aí vocês vão colocar, mais o resultado de 5 vezes 10, aí vocês vão acrescentar, mais o resultado de 3 vezes 1. Depois vocês vão somar todos esses resultados e vão descobrir o resultado final. Aí vocês vão anotar aqui do lado qual é o resultado dessa conta todinha. Depois que vocês colocarem o resultado dessa conta aqui, aí sim, vocês vão começar. Segundo, adicione 7. Aí vocês vão pegar esse resultado e vão adicionar 7. Depois, tire do resultado uma dezena. Depois desse outro resultado, vocês vão diminuir 10. Uma dezena é 10. Depois, vocês vão acrescentar 3 centenas e meia. Uma centena é 100, meia centena é 50. Então, 3 centenas e meia é 350. Adicione 17 unidades, é 17. Subtraia 600 unidades. Aí vocês vão fazer menos 600. Tire 2 centenas. Tudo isso do mesmo número. Vocês vão fazer o passo a passo até descobrir qual é o resultado final. Questão 2. Gente, isso aqui é como se fosse um desafio, tá? Que vocês vão fazendo passo a passo para descobrir o resultado final. Questão 2. Descubra a regra que foi usada para formar cada sequência e complete os espaços. Aí aqui vocês vão prestar atenção qual é a sequência que está sendo utilizada aqui nesses primeiros números. 3.100, 3.100, 3.200, 3.600. Percebam que aqui ele está pulando de 100 em 100. Sabendo disso, vocês vão completar os espaços vazios. Na letra B, você tem 8.300, 7.300, 6.300. Aqui na letra A, vocês vão acrescentar mais 100 a cada número. E aqui na letra B, vocês vão tirar 1.000 de cada número. É menos 1.000, menos 1.000, menos 1.000, tá? E assim vocês vão completar os espaços vazios. Cálculo mental, calcule de cabeça. Gente, aqui ele pede para vocês fazerem o cálculo mental. As crianças que tiverem dificuldade podem fazer o cálculo
numa folhinha de papel à parte. Tá certo? Letra A, 600 mais 300 mais 80 mais 7. Não precisa fazer cálculo, porque aqui é uma soma, é só você ir, ó. A professora vai mostrar que nem precisa fazer cálculo, porque é fácil, ó. 6.000 mais 300, ó. 6.000, aí você bota o 6. 300, que é a centena, você bota 3. 80, que é a dezena, você bota 8. E 7, que é a unidade, você bota 7. 6.387. Tá vendo? Não precisa nem calcular. Observe unidades, dezenas, centenas e milhar, e vocês vão conseguir fazer sem precisar calcular. Tá bom, gente? A nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser.